Fala, senhoras e senhores! Finalmente o novo filme do Superman foi lançado. E a pergunta que não quer calar é: e aí, esse sucesso que todo mundo diz que aconteceu é realmente algo bom ou ruim? Será que o James Gunn realmente acertou com o Superman ou é só um filmezinho fajuto? Será que o Superman é a nova esperança da DC ou não? Vamos descobrir isso nesse episódio. Superman, James Gunn. James Gunn, o cara que faz a gente chorar por um guaxinim, faz a pergunta: será que ele acertou nesse filme? A gente começa a entender que o Superman do James Gunn, ele não é simplesmente um Superman. Ele é um símbolo da paz. Um símbolo da paz que ele quer mostrar essa humanidade. Desde o início do filme, a gente consegue ver essa vulnerabilidade do Superman. É como se ele tivesse aparecido, tivesse crescido, mas mesmo assim ele tivesse suas vulnerabilidades, suas falhas, suas conquistas pouco a pouco sendo vistas e um relacionamento com a Lois Lane sendo conquistado naquele momento. A pergunta que não quer calar é: o James Gunn, ele acertou? E gente, ele acertou muito. Ele acertou muito. James Gunn, ele foi capaz de criar um Superman totalmente diferente do Zack Snyder, isso a gente esperava. Mas a diferença é que ele conseguisse conectar com o público e mostrar aquele Superman que por muitos é considerado um clichê, um herói que não tem defeitos, um herói que não tem o que mostrar, um herói que muitas vezes está ali por estar, um líder que não é líder de verdade, que não tem vulnerabilidade, que não tem empatia. Dessa vez James Gunn ele traz esse olhar, mas com o olhar de eu sou empático, mas até onde eu tenho que ser empático. Pessoas criticando ele, criticando essa posição dele, perguntando se realmente é assim que ele deveria ser. A gente vê um James Gunn mostrando um Superman muito mais colorido, mostrando um Superman muito mais de casa, um Superman muito mais amigo da vizinhança, por assim dizer. Um Superman muito mais amigável, com um azul muito mais forte. Um Superman que é vulnerável, que possui amigos ali, como a Gangue da Justiça. E essa Gangue da Justiça vai ajudar eles com vários personagens muito marcantes da DC. Vale lembrar que o Superman não é só um herói. Esse filme não é só para marcar o início da DC. É para marcar um ícone, uma esperança. Uma esperança numa franquia, numa história de HQs, de história de super-heróis que não tem sido replicada do jeito que muitos fãs gostariam. Então, em toda a polêmica que o Zack Snyder tem e o James Gunn agora, mas entendendo que o foco aqui é dar início a um líder na Liga da Justiça, dar início a alguém que vai ser a esperança, dar início a um Superman que vai fazer com que a gente entenda e queira ver a Liga da Justiça junto. Não só sendo forçada, como foi forçado no Zack Snyder, não só entender que a gente tá vendo personagens ali que a gente gosta, mas a gente queria ver pessoas marcantes, personagens que mostram pra gente qual é o real significado de esperança. Quando a gente vê o peso que Superman traz, a gente consegue ver um vislumbre de esperança num futuro da Liga da Justiça. Uma Liga da Justiça que a gente quer ver junto. Uma Liga da Justiça que a gente fica ansioso para ver qual filme vai ser lançado, qual filme vai vir depois. Eu começo a me perguntar se esse Superman ele vai ser capaz de mostrar pra gente e dar início a um universo onde a gente queira ver sim uma Liga da Justiça junta, unida, com conflitos entre o Flash, o Batman e o Arqueiro Verde. Você, como fã, acha que a gente está preparado para isso? Acho que vai ser o quê? Daqui 10 anos que a gente vai conseguir isso? 5, 2, 3? Me fala aí nos comentários. Quando a gente vê o Clark Kent, a gente vê um Clark Kent muito idealista. Um Clark Kent que mostra pra gente que ele é gentil, que ele é vulnerável, que ele possui empatia a todo momento. A gente vê um Clark Kent que está começando a entender que o mundo não é do jeito que ele quer, que territórios possuem limites, mas ele não possui esse limite de empatia, ele não possui esse limite de respeito, de amor. E entra esse conflito entre o ser humano e as pessoas, onde o alienígena pode sim ajudar as pessoas ou tem um limite. E vale lembrar que esse filme não é só um reboot. Esse filme é o início de algo, é o início de uma franquia, é o início de um universo que a gente entende. Vale assim dizer que quando a gente olha para DC até então, tem sido aquele tipo, a história clássica. É uma história muito clássica, onde as animações são perfeitas e os filmes são bons até a gente chegar em casa. A gente vai no cinema, olha e fala: caraca, isso é muito bom. Vai no cinema e olha e fala: caraca, muito bom. Eu gosto muito da Marvel, mas a Marvel não é DC pra mim. Então eu espero finalmente que a DC tenha esse início. E quando eu vejo o Superman, eu vejo uma esperança. Uma esperança de alguém que depositou muito, depositou um toque artístico. James Gunn, ele depositou um trabalho ali, ele estudou a fundo, ele entendeu que o Superman não era só alguém, um ícone imbatível, era alguém vulnerável.
era alguém que traria esperança. E eu acho que tem uma simbologia muito grande de entender que a gente está falando de um personagem que o seu principal foco é a esperança, e entender que a DC ela estava faltando isso, uma esperança no fim do túnel, uma luz no fim do túnel. Então, quando eu olho pro Superman, eu não vejo que foi uma escolha de qualquer forma. Eu vejo que foi um herói totalmente escolhido para trazer e para iniciar com uma imagem de esperança esse novo arco da DC. E eu espero de verdade que isso continue. Entendemos agora que o Superman não precisa ser sombrio para ser bom. Ele precisa ser isso, gentil, um símbolo que tem conflitos na sua própria humanidade. Um símbolo que ainda assim é difícil entender e ele mesmo procura entender. Um símbolo que quando vê nos seus pais, e ele entendia seus pais como alguém idealizado, pessoas idealizadas que ele entendia, por assim dizer, eram personagens marcantes na vida dele, ele entende que até eles, com o final da mensagem sendo revelado pelo Luthor no filme, até eles tinham defeitos, até eles tinham mensagens na sua cabeça que não deveriam ser ouvidas. Então ele foca totalmente nos pais humanos para tentar achar uma esperança e continuar sendo o símbolo da paz. E eu acho isso incrível no filme. Vale lembrar que esse filme foi marcado pela presença do Krypto. Cara, e como o Krypto conseguiu pegar a gente? Como o Krypto conseguiu cativar a gente de início? Eu achava que o Krypto, como eu havia dito mais vezes atrás, eu achava que o Krypto ia trazer pra gente um olhar muito legal, um cachorrinho bem legal no filme, mas não aquilo, oh meu Deus, é o Krypto, é só um cachorro, um símbolozinho, um mascote da família. Mas o Krypto ele ganhou destaque, ele ganhou um protagonismo muito grande. Naquela parte do Luthor, vale um pouquinho de spoiler, aquela parte do Luthor e ele tem um probleminha, um conflito, e o Luthor vem lá pra falar com o Superman e o Krypto vai e dá o acerto final, como se fosse um Loki e o Hulk dos Vingadores. Vale a pena lembrar também, gente, que a gente tem uma presença da Gangue da Justiça. Cara, e que gangue da justiça, que gangue da justiça é feito. Eu acho incrível como eles fazem isso. Temos o Senhor Incrível ganhando destaque incrível, se vale assim dizer, por esse seu sentido aguçado, essa inteligência incrível dele novamente. O Incrível é um personagem muito pouco explorado que eu sinto nas animações. Para aqueles que são fissurados e conhecem mais, podem falar melhor. Mas pelo que eu vi em algumas animações, na própria Liga da Justiça, ele aparece bem pouco, mas seus eventos, suas participações são muito marcantes, sabe? Ele é um personagem que marca quando chega, mas vale muito a pena explorar ele. E eu quero saber até onde o James Gunn vai explorar. James Gunn, vale lembrar, ele é conhecido por isso, por dar espaço para personagens que muitos não conheciam, ou que muitos queriam ver mais. E ele aparece em várias cenas de inteligência, cenas de ação. A pergunta era, será que o James Gunn ele vai criar uma série sobre isso? Algumas especulações sobre. Será que ele vai querer dar mais espaço? Ou deixar isso pro filme e dando aquele protagonismo pro Superman e pros personagens secundários continuar ali o Senhor Incrível? Eu gostei muito dele. Metamorfo, por assim dizer, eu vi ele em HQs antigas do Superman, eu adorei o fato dele aparecer e o fato dele ter uma participação ali bem simbólica, ter piadas com ele participando, ter o filho dele aparecendo, ter o filho dele ser usado como refém, não simplesmente pegar uma, o Metamorfo ser um vilão por assim só e fazer algo simplório. Eu gostei como ele apareceu de verdade, e dá pra ver que o Metamorfo ele foi usado como um personagem que teve não efeitos especiais, por assim dizer, mas maquiagem, sabe? Dá pra ver que é uma maquiagem bem feita ali, uma maquiagem que foi bem cuidada e não simplesmente um efeito por cima. Isso é bem legal. E o protagonismo é do Superman, mas o Guy Gardner rouba a cena demais desse filme. Não existe alguém que não riu com o Guy Gardner. E se existe, por favor. Sai. Isso, sai. Pode ser de filme. Brincadeiras à parte, Guy Gardner, ele roubou a cena. Sendo totalmente diferente dos Lanternas Verdes idealistas e perfeitos. Guy Gardner, ele chega pra mostrar pra gente algo bem sujo, bem criterioso. Alguém que a gente consegue ver e começa a criticar no Twitter. Alguém que a gente consegue ver e começa a ver falhas também. Muito engraçado, assim como o Deadpool, ele sinto que ele é esse lado cômico desse Superman. Tomara que ele continue e apareça talvez menos vezes, talvez mais vezes, mas eu sinto que se tiver o filme da Liga da Justiça, se tiver um filme, se tiver uma série, 2 Lanternas Verdes, o Guy Gardner tem que estar. Isso é sem dúvida algo imbatível, por causa que ele tem que ter esse lar cômico dele, esse lado cômico dele. Acho que vai ser incrível pra gente. A cena que não pode faltar de falar, Lois Lane e Superman, ou então Clark Kent, querendo debater sobre todo o Superman e esse caos que ele tem trazido para a política americana e para o mundo.
Lois Lane começa provocando um pouquinho com algumas perguntas muito boas de roteiro. E o Superman, ele fala, ok, não, podemos sim falar. E aí o Clark quando fala, ok, vamos então conversar sobre isso. Eu já olhei e falei, meu Deus, não traz isso pra mesa, não traz isso pro relacionamento, vai dar ruim. Vai ser complicado, vocês vão ter uma guerra. Dito e feito. Superman e Lois Lane começam a debater, ou melhor, Clark Kent e Lois Lane começam a debater. E nesse debate eles começam a ficar muito enfurecidos. Começa a trazer várias pitadas de questões muito boas que a Lois Lane traz. Eu vejo isso que isso é um traço bem marcante do James Gunn, ele criar história e afeto através de diálogos que a gente não espera. E acaba que o Clark Kent chega no momento que ele fala, já era, tá bom, eu vou embora, cheguei no meu limite. Então a gente vê esse lado muito humano do Superman novamente falando aqui nesse vídeo. E eu gosto muito disso. Resumindo, gente, eu quero saber nos comentários o que vocês acharam. Eu achei um Superman muito legal. Um Superman que vale a pena sim ter ele como uma iniciativa, um pontapé de esperança para DC. Alguém que estava uma franquia, uma história de quadrinhos que estava cada vez mais indo abaixo. Mas agora eu quero falar com vocês, tendo todo esse respeito pro último Superman que a gente teve do Zack Snyder, mas entendendo que esse novo agora vai trazer traços diferentes. Esse novo Superman agora é uma esperança que tinha no fim do túnel da DC, que até então só tinha fracassos acumulados. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, não sei se vocês estão vendo isso no TikTok, no Instagram ou no próprio YouTube, se inscreve, deixa um comentário para ajudar, vai ajudar muito. Então é isso, pessoal. Comente aqui qual seria o próximo comentário, o próximo tema do Jovem Aleatório. Gostaria muito de saber para trazer aqui. Valeu? É isso, pessoal. Show!